Olá a todos, queremos prosseguir o nosso estudo no livro de 1 Timóteo e hoje queremos estudar então 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 16. E eu vou estar lendo na minha versão, você acompanhe aí na sua e depois vamos estar vendo algumas lições aqui que o texto nos apresenta. O que Paulo estava tentando dizer aqui, né? Diz assim a palavra: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguindo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Até aqui a palavra. Encerramos assim o capítulo 4 e vamos ver o que Paulo estava dizendo aqui que nós podemos tirar de lição para a nossa vida também. Nós vemos que no verso 6, Paulo pede a Timóteo que continue expondo ou ensinando a doutrina correta ou a sã doutrina, né? Mas ele vai usar o termo aqui na minha versão, a boa doutrina que você tem seguido. Continue nessa boa doutrina e ensina isso, né? E com palavra de fé e boa doutrina, novamente frisando sempre a boa doutrina, Paulo vai frisar muito isso, né? Vemos então a preocupação que Paulo tinha em que nas igrejas se pregasse somente a boa doutrina, que não se pregasse coisa errada, mas simplesmente se pregasse a palavra de Deus, o evangelho da salvação, Cristo, simplesmente Cristo. Não imagino o que Paulo escreveria hoje para as igrejas do nosso tempo. Não sei se você parou já para pensar nisso. Se hoje Paulo escreveria uma carta à Igreja Batista de Nonoai, ou a tua igreja que você está assistindo, que você está acompanhando esse estudo, o que Paulo escreveria para a tua igreja, para o teu pastor, para os teus membros, né? Eu não faço ideia. Talvez Paulo iria estar elogiando, como fez aqui com Timóteo, dizendo continue, persevere, ensinando essa doutrina com fé. Ou talvez ele iria pegar muito pesado. O fato é que Paulo, o desejo dele é
era que nas igrejas, a preocupação que ele tinha é que nas igrejas se pregassem a sã doutrina. Versículo 7, aí diz então que Timóteo deveria ensinar a sã doutrina, rejeitando as fábulas profanas e de velhas caducas. Olha só o linguajar de Paulo. Primeiro ele vai falar sobre as fábulas profanas, né? Não dar ouvidos a doutrinas profanas, a doutrinas fabulosas que não têm nexo, né? Não tem fundamento. E quanta doutrina destas nós vemos hoje dentro das igrejas. Infelizmente, muitos pastores têm dado ouvido a doutrinas de fábulas, de conto de fada. Aquele evangelho tabajara. Venha que os seus problemas acabarem. Não acabam. Os problemas só acabam quando a gente partir daqui para o céu. Aí sim, os problemas vão acabar. Até lá a gente vai ter problemas. A gente sofre neste mundo, a gente tem perdas nesse mundo, a gente sente tristeza nesse mundo. Nós sentimos dor, nós sentimos muitas vezes raiva, ódio. São sentimentos que o ser humano tem. Não é todos os dias um mar de rosa, né? Não é todo dia que o arco-íris está brilhando. Tem dias que são mais difíceis, que são mais tenebrosos, né, na nossa vida. Quantos têm perdido seus entes queridos por uma doença chamada Covid-19? E nem um velório decente pode fazer. E não é porque é crente que não pega Covid, pega. Nós pegamos gripe, pegamos Covid, pegamos peste, pegamos pereba, pegamos micose, pegamos tudo. Porque nós temos um corpo mortal, nós temos um corpo físico que está se deteriorando a cada dia. Conforme nós vamos envelhecendo, a nossa força, o nosso vigor vai diminuindo e o nosso corpo vai sofrendo com isso. E chega um momento que nós não conseguimos mais ficar em pé. Chega um momento natural, e aí vem a morte natural de cada um, que lá na sua velhice não tem mais força, perdeu toda a força e o vigor. Então não resta mais nada a não ser a eternidade para o espírito. E por isso a importância de sabermos a sã doutrina, para que quando a nossa vida aqui acabar, a gente saiba para onde está indo. A promessa da Bíblia, a promessa de Deus, a promessa de Cristo é de uma vida eterna com Ele. Basta você crer nele. E nessa vida eterna, a palavra de Deus diz que nesse lugar não haverá choro, nem pranto, porque o próprio Deus vai enxugar a lágrima dos nossos olhos. Diz que ali não vai haver dor, nem morte, não tem doença, não tem tristeza, nem um sentimento ruim. Ali sim só vai haver alegria. Diz que naquele lugar não haverá nem dia nem noite, e não haverá lâmpadas, não precisa o sol brilhar, não precisa você ter lâmpadas, porque o próprio Deus vai estar ali presente e Ele vai iluminar tudo. Olha que fantástico essa promessa. Quem não quer estar num lugar destes? Está nas tuas mãos. Onde você vai passar a eternidade? Você pode escolher. Não dê ouvidos a fábulas ou a doutrinas de velhas caducas, né? Não dê ouvidos. Olhe para a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Tome esse hábito de todos os dias ler a Bíblia. Busque o Senhor enquanto há tempo, enquanto Ele pode ser encontrado. E cuida da doutrina que você está seguindo.
para que você possa passar uma eternidade com Cristo, com Deus. Versículo 8 diz: não cuidar apenas dos exercícios físicos, mas principalmente ao exercício da piedade. Eu quero ler esse versículo de novo, para a gente não interpretar de forma errônea. Versículo 8, que diz assim: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e que te há de vir. Paulo está dizendo assim: olha, você tem que cuidar do teu corpo, porque tem algum valor cuidar do corpo, do exercício físico. E talvez Timóteo aqui dá a entender que ele fazia algum exercício físico, a gente não sabe o que, mas ele era um jovem que se exercitava. E Paulo vai advertir: cuidado, não fique só no exercício físico, que tem algum proveito, que é para o corpo, mas olhe também para a piedade, olhe para a bondade, para o amor, para a compaixão, porque essa tem proveito eterno. O exercício da piedade tem valores eternos, que aqui fala promessa de vida. E o que quer dizer essa promessa de vida? Promessa de vida é a promessa da eternidade, da vida eterna. A Bíblia trata como vida aquela pessoa que vai para o céu. E então ali ela vai ter a vida em abundância, a vida que Cristo promete, que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Como também a palavra de Deus considera como a segunda morte a pessoa que vai para o inferno. E ali é uma morte espiritual, porque é uma morte que a pessoa vai estar afastada de Deus, vai estar longe de Deus durante a eternidade. Escolha a vida e não a morte. Essa é a ideia que está por trás. Então cuida do teu corpo, mas cuida da tua doutrina e cuida da piedade, exercite a piedade, né? Cuidado para você não fazer do teu corpo um Deus, como tem pessoas que vivem para cuidar do corpo. Cuidado. Versículo 9 e 10 diz que a palavra que Paulo e Timóteo pregavam estava fundamentada na palavra fiel do Deus vivo, Salvador daqueles que creem. E aqui tem uma grande informação que muitas vezes passa-se batido, mas ele vai dizer aqui no versículo 10: pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos. Por que Salvador de todos? Porque Deus quer salvar a todos. Jesus Cristo morreu para todos. Final de semana vamos comemorar a Páscoa. Sexta, comemoramos ou lembramos a morte de Jesus. Domingo, comemoramos a ressurreição de Cristo. E Cristo morreu para todos. E a ressurreição e a vida eterna com Cristo é para todos. Mas infelizmente nem todos vão ser salvos, porque aqui o próprio versículo vai dizer Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ou seja, Salvador de todos aqueles que creem. Aquele que não crê em Cristo não vai ser salvo. A única forma de nós entrarmos no céu é por Cristo. Ele diz que Ele é a porta, Ele diz que Ele é o caminho, que Ele é a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único caminho, não existe outro, é só por Cristo. E Paulo reforça isso, dizendo que ele veio para salvar a todos, mas quem vai ser salvo vai ser aqueles que creem. Você crê em Cristo? Você crê que Cristo morreu pelos teus pecados? Você crê que precisa de Cristo?
Você crê que Ele pode perdoar os teus pecados? Você crê que Cristo ressuscitou? Você crê que através da ressurreição de Cristo você também vai poder ressuscitar um dia com Cristo? Você já entregou a tua vida nas mãos deste Cristo, que entregou a vida dele por você? Você já confessou os teus pecados para Cristo? Se ainda não, faça. Meu querido, faça. Jesus morreu de braços abertos. Ele está te esperando. Porque Ele quer te dar essa vida em abundância que só Ele tem para dar. Versículo 11. Versículo 11. Paulo vai dizer: ordene estas coisas e ensine-as. E a ênfase aqui é ensinar. Como saber que uma igreja é boa? Às vezes as pessoas perguntam: pastor, e tal igreja lá é boa ou não é? Como saber se uma igreja é boa ou não? Está aqui a dica de Paulo, do próprio Paulo. Primeiro, olhar para o ensino. Igreja boa é aquela que ensina. E aí nós temos que saber também o que está sendo ensinado, né? O que ela ensina. Quais as suas doutrinas básicas? O que essa igreja ensina? O que eles estão pregando? É a sã doutrina ou é fábulas de velhas caducas? O que essa igreja está ensinando? O que eles ensinam, as doutrinas que essa igreja ensina, estão fundadas ou fundamentadas na Bíblia e na doutrina dos apóstolos? A igreja tem ensino bíblico? Se as respostas são sim, então essa igreja é uma igreja muito boa para você frequentar, para você ir, para você se membrar. Se as respostas são não, ela não é uma igreja boa para você, querido. A palavra de Deus, Paulo está dizendo, fugir desses locais que pregam fábulas, coisas caducas, que não têm nexo. Corra, fuja deles. Se algumas respostas forem sim, algumas forem não, ela não é tão boa assim, você pode continuar procurando uma melhor. Mas o fato é que você precisa saber o que você vai ser ensinado nessa igreja e se está de acordo com a palavra de Deus, e para isso você precisa ler a palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus, caso contrário você não vai saber. É fácil o pastor vir e pregar um monte de bobagem, fábulas, coisas caducas e dizer que é da palavra de Deus. Você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai comparar? Não dá. Versículo 12. Não é a idade que impõe autoridade. E aqui Paulo vai dizer assim, olha, não deixe que ninguém te despreze por você ser jovem, porque a autoridade não vem pela idade. E a gente vê às vezes crise lá na faculdade com jovens que estão se formando com seus 20 e poucos anos e precisa trabalhar numa igreja tradicional onde tem pessoas mais velhas. E talvez o que passa no coração e na mente é: eu vou ter autoridade para trabalhar com essas pessoas mais velhas, não vão me dar ouvido, porque eu sou jovem, né? Mas aqui Paulo está dizendo, não é a idade que vai te dar autoridade. O que vai te dar a autoridade é o exemplo, está no versículo 12, o exemplo na palavra, e aqui na palavra não é só no que a gente fala, mas é a autoridade que vem da palavra de Deus. Quando eu falo e prego aquilo que a palavra de Deus tem, a autoridade não é eu que tenho, mas é a palavra de Deus, não é eu que falo, é a palavra de Deus que está falando. Essa autoridade vem da palavra, e essa autoridade ninguém pode contestar, porque a autoridade vem de Deus, a palavra é de Deus.
não é de homens, não é de pessoa, mas é de Deus. Na conduta, isso quer dizer no testemunho, no bom testemunho, no amor, tratar as pessoas com amor, na fé, mostrar essa fé em Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver fé na tua vida. E na pureza. O contrário da pureza seria a imundícia, né? O que Paulo está falando aqui de pureza? É de uma vida sem pecado e não uma vida imunda de pecados. Essa é a autoridade que Timóteo tem. O exemplo, a palavra de Deus, a conduta, o amor, a fé e a pureza. Mas também é essa autoridade que nós devemos ter dentro da igreja, dentro da nossa casa, do nosso lar, lá fora na sociedade. É dessa forma que eu e você vamos ser luz no mundo, nesse mundo tenebroso, e é assim que nós vamos ser sal nessa terra, que nós vamos fazer diferença. É sendo exemplo, ter palavra de Deus, ter uma boa conduta, ter amor, fé, pureza. Isso todos nós precisamos ter. Versículo 13. Um exemplo de como o pastor deve conduzir a igreja. E aqui tem orientações práticas para o pastor, para o líder da igreja, onde diz que precisa da leitura pública das Escrituras, ou seja, leitura bíblica nos cultos. Pasmem, mas existem igrejas que têm culto de 2 horas, 2h30, e não se lê um versículo da palavra de Deus. Primeiro, o pastor precisa ler a Bíblia. Segundo, o versículo 13 que vai falar a exortação. E o que é exortar? Exortar é corrigir, mas também é animar, é conversar. Não é aquela ideia de xingar. Mas é a ideia de corrigir, de conversar com a pessoa, mostrar o erro da pessoa e mostrar o caminho correto. Mas também para aquela pessoa que está desanimada é dar ânimo. É dar ânimo. Também o ensino, entra de novo aqui o ensino. Mas ensinar o que? As Escrituras, a leitura pública das Escrituras. Por quê? Porque eu preciso estar no culto. Não como pastor, estou falando como aquela pessoa que vem no culto e senta no banco. Eu preciso ir no culto, eu preciso ler a Bíblia junto com o pastor, ou ouvir muito bem o que o pastor está lendo, o texto bíblico, mas eu também preciso entender o texto. E mais do que entender, eu preciso saber como aplicá-lo na minha vida, no dia a dia, na vida prática. Na segunda-feira eu preciso ir para casa e eu preciso, quando acordar de manhã, lembrar do culto que eu tive no domingo à noite e dizer assim, e agora? Aonde que eu vou aplicar aquilo que eu aprendi da palavra de Deus? Como que eu vou agir agora, sabendo aquilo que eu aprendi? De nada adianta também nós passarmos 2 horas dentro da igreja, cantar lindos louvores, erguer as mãos, correr lágrimas, se emocionar, se ajoelhar no chão, clamar a Deus. E na segunda, o que mudou? Nada. Foi só a emoção. O culto deve ser racional, o culto racional. Eu preciso entender palavra, ensino, doutrina, aquilo que Paulo já tem dito aqui em cima destes textos que nós acabamos de ver. Versículo 14 e 15. Paulo pede a Timóteo para não negligenciar o dom que ele mesmo recebeu. E também nós não podemos ser negligentes, nós precisamos colocar também os nossos dons, os nossos talentos a serviço da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que Deus nos deu talentos, nos deu dons. É para usar para Ele.
é se colocar nas mãos de Deus e deixar ser usados por Deus. E por último, então, versículo 16, as últimas orientações desse capítulo 4, que Paulo dá a Timóteo, onde diz para ter cuidado de nós mesmos, ter cuidado do nosso corpo, da saúde, mas cuidar para não ficar só nisso, mas sim nós devemos cuidar do nosso corpo. Pastor, e a bebida e o cigarro? Pode? Não pode. Por quê? Porque o cigarro vicia e o cigarro prejudica o corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. Logo, nós estamos ajudando a matar o corpo, o templo do Espírito Santo. Então, o cigarro não pode. A bebida, a mesma coisa. Além de trazer contendas, né? Brigas. E as outras coisas, drogas, mesma coisa, deteriora o organismo, o corpo. E a carne gorda? Pode. Depende a quantidade. Se você comer carne gorda todos os dias, vai entupir as tuas veias e você também, como o cigarro ou a bebida, está prejudicando o templo do Espírito Santo. Mas nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação. Nós temos que ter cuidado com o nosso físico. Às vezes a gente negligencia isso, e muito, né? Mas, um exemplo, né? Eu não bebo, pastor, e não fumo, mas todo dia tomo Coca-Cola. O refrigerante é tão benéfico para a saúde como a bebida, como a droga, como o cigarro. Cuidado. Cuida do teu corpo, do templo do Espírito Santo. Mas não fique só nisso. Mas cuida também da doutrina. E essa orientação de Paulo, cuide de você mesmo e da doutrina. O que estou aprendendo e com quem estou aprendendo, cuida da doutrina que você está aprendendo, de quem você está aprendendo e o que você está colocando em prática dessa doutrina. Também não adianta de nada eu saber toda a Bíblia, saber os versículos de cor e salteado. Isso não tem valor nenhum. De pessoas que conhecem a Bíblia, o inferno está cheio. Agora, de pessoas que vivem aquilo que aprenderam na Bíblia, aí o céu está cheio. É essa a diferença. É melhor eu viver um versículo na minha vida do que saber 10 e não viver nenhum. É colocar em prática. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva e eficaz. Ela tem que ser eficaz na nossa forma de agir, de viver todos os dias. Cuidado com a doutrina, aquilo que tu tens aprendido. Se cuidarmos do corpo e da doutrina, e a ênfase aqui continua sendo a doutrina, salvaremos a nós mesmos e os que nos ouvem. Caso contrário, se eu cuidar só do corpo, eu vou cuidar do meu corpo, vou ter uma saúde melhor, talvez eu vou viver alguns anos a mais com qualidade, mas o dia que chegar meu momento de partida, eu não vou estar salvo. Agora, se eu cuidar da doutrina também, então eu vou ser salvo. E não só isso, porque se eu viver, eu vou ser aquilo que Paulo vai falar ali no versículo 12. Eu vou ser exemplo, eu vou ter palavra de Deus para falar para as pessoas, eu vou ter uma boa conduta, um bom testemunho, as pessoas vão ver amor em mim, a fé em mim, eu vou estar num caminho de pureza, de santidade, e assim eu posso salvar tanto a mim como também aqueles que estão à minha volta, porque eu vou ser um exemplo para eles, e eles vão querer seguir o meu exemplo, vão imitar o exemplo, e vão começar a olhar para Cristo, porque eles vão ver que o meu exemplo é Cristo. E agora eles não precisam olhar para o Lucas, mas eles começam a olhar para Cristo. E aí eles também vão começar uma vida com Cristo. Dá para entender?
Que Deus nos abençoe, para que, como Timóteo, nós possamos ser homens e mulheres com uma sã doutrina, com esses bons exemplos, e que um dia nós podemos estar com a nossa vida, com nós salvos, passando uma eternidade com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.